Bom, vamos para a nossa segunda palestra. Tá? Aqui nós vamos ter o tema artigo 156 do Código do Processo Civil e a comparação com o Cadastro Nacional de Perito Contador. Tá? Então, nós convidamos Albertino Silva, contador e perito, e Carlos Barros, também contador, perito contábil, consultor e auditor, para tratar do tema. Tá? A palavra é de vocês. Meus amigos, mais uma vez, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os colegas que estão participando desse primeiro evento da Associação dos Peritos Judiciários. Inicialmente, antes de abordar o nosso tema, vamos proceder a um agradecimento, uma vez que, superada a primeira fase da pandemia, nós sobrevivemos, estamos com saúde, e estamos aqui levando esse evento, o primeiro evento da Associação dos Peritos, em conjunto com todos os colegas. E o nosso agradecimento vai, primeiramente, para Deus, que nos deu essa oportunidade, essa chance de sobreviver e estarmos aqui compartilhando todo esse conhecimento e no dia a dia, ao longo de 43 anos de profissão do exercício contábil, estamos trazendo. O segundo agradecimento é o nosso colega Marcos, equipe e aos demais colegas que se empenharam ao máximo para fazer um evento digno da data. O outro registro é em memória ao senador Gabriel Hermes, que é o autor da Lei de Regência, um parlamentar que no Senado pugnou muito, lutou muito pelas prerrogativas do contador. O nosso tema se refere ao Código do Processo Civil, Lei 13.105/2015, a CRC NBC-PP 01-R1, Perito Contábil, a resolução do Conselho que estabelece um normativo ao perito contábil. Eu vou compartilhar aqui com o Carlos para ele fazer as primeiras abordagens e depois nós vamos interagindo. Por favor, Carlos. Como o Albertino já fez os agradecimentos, vamos tentar passar adiante. A grande preocupação que nós estamos como peritos no estado do Pará, e eu acho em termos de Brasil, e eu já vou deixar uma questão aqui meio espinhosa para o meu amigo Albertino, é que nós estamos tendo, parece que nós estamos criando um STF dentro do Conselho Federal, devido à quantidade de normas que está sendo ultimamente por eles emitidas. E para finalizar, veio essa norma do PP 01R1, onde que eles mudaram todo o conceito do perito contador. Né? Quer dizer, não mudaram todo, mas apenas um pedaço da norma, que nós vamos colocar daqui a pouco para os colegas verem, ele fere totalmente o que diz a normativa do Brasil. Ele fere a lei federal maior, nossa Constituição Federal, fere a lei do CPC, fere a lei da nossa norma de contadores, né? A nossa lei de regência, e fere o livre comércio. Então, eu vou deixar com o Albertino, que nós fizemos um estudo sobre isso, e depois nós vamos deixar os colegas as dúvidas que tiverem, e se tiver alguma coisa que nos traga de informação, que modifique o que nós vamos demonstrar, nós também estamos abertos aos nossos colegas que pensaram o contrário, ok? Eu vou deixar aqui, Albertino, já
a parte da... Bem, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece no seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Nós vamos agora ao inciso 13º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 20º, inciso 20º. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. O Código do Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, até então conhecido como Novo Código do Processo Civil, que agora já não é tão novo, estabelece no seu artigo 156: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Artigo 1º. Os peritos serão nomeados... Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Para discutir, que é justamente, eu acho que aí é que a gente tinha que parar para discutir, que é justamente onde o Conselho está se apoiando, certo? Ok? O Conselho aí, ele leu uma forma como se fosse obrigatório que os peritos tivessem inscrito no cadastro do Conselho. E não é o que está escrito, né? É onde o tribunal no qual o juiz está vinculado. Ou seja, o local que está vinculado é na vara, é na secretaria, do tribunal federal, estadual, e não um cadastro fora. Isso nós vemos no parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte: para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Mais uma vez aí mostra. O cadastro do Conselho é apenas mais um que pode ser observado pelos tribunais, né? Ou seja, até universidade os tribunais podem consultar. Podem consultar, diz aí, a internet, ela pode consultar, fazer consulta através de grandes jornais. Exatamente. Né? A lei ela é muito clara que existe uma necessidade do tribunal em buscar, ou ele faz o próprio cadastro dele, que é o que está acontecendo nos tribunais. Entretanto, o Conselho Federal, no seu site, ao apresentar o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, ele assinala que, balizado pelo CPC, que esse cadastro se tornou obrigatório. Então, os peritos contábeis, para adquirir a sua qualidade, vamos dizer assim, de excelência, deveriam ser cadastrados no Cadastro Nacional de Peritos. Assim é que, reforçando esse entendimento do Conselho Federal, a NBCP-PR1, Perito Contábil,
tem no seu tópico objetivo 1. Esta norma estabelece diretrizes e conceitua o perito, estabelece o conceito de perito. Perito é o contador, detentor de conhecimento técnico e científico, regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que exerce a atividade pericial de forma ou por meio de órgão técnico ou científico com as seguintes denominações. Aí discorre sobre as denominações dos diversos nichos periciais. Perito auxiliar, perito assistente, né? Perito auxiliar, perito assistente, perito judicial, o perito contratado pelo juiz, no caso, e o mediador, né? Ele pode ser contratado para fazer a perícia. É o que ele vai trazer mais abaixo. Aí você vê que quando você trata do assunto, que no conceito ele já traz que nós temos que estar inscrito no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, o perito que assinar, hoje, o perito que assinar um laudo que não esteja nesse cadastro, ele já está ferindo a norma. Ferindo a norma, está ferindo o código de ética do contador. Então, aí que se tornou perigoso. Ou seja, será que o perito desaprendeu o que já está há 40 anos, 30 anos, como é o caso do Dr. Albertino, do Pacheco, do Jorge Xavier, do Humberto Senna? Será que, se eles não tiverem no cadastro, eles perderam a condição de ser perito, depois de tanto tempo atuando na área de perito? Então, você vai ver o perigo que aconteceu nessa mudança, desse conceito que veio nessa norma deste ano de 2020. Aí é o grande perigo. Essa perspectiva que o Carlos está sinalizando aqui, ela é tão mais grave porque no conceito é ignorado o grande atributo do perito, que é a experiência. Em qualquer conceituação antiga de perito, a experiência é o principal atributo desse profissional. Nós aqui trazemos essas questões não buscando um confronto com o federal, mas procurando o aperfeiçoamento das nossas normas. Até porque, quando se estabelece um condicionamento desse ao exercício pleno da profissão, estamos falando de legislação brasileira, aonde uma norma está inserindo no nosso Código de Regência algo que a lei não prevê. Então, vejam, a lei 4.399, a lei 9.295, de 27 de março de 1946, no seu artigo 25, estabelece as atribuições profissionais do perito. Então, são considerados trabalhos técnicos de contabilidade a organização e execução de serviços de contabilidade em geral. B. Escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento de respectivos balanços e demonstrações. A linha C. Perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistências aos conselhos fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferida por lei aos profissionais de contabilidade.
Aí aqui, o que trata aqui? Aqui ele está bem claro das atribuições profissionais do contador. Então está muito claro que a perícia é uma atribuição do contador. Nós precisamos ser... Então, como se vê, estas atribuições, capituladas no artigo 25 da nossa lei de regência, foi violada por esta norma do CRC, que nos impõe a inscrição num cadastro onde a permanência nesse cadastro instituído pelo CFC está condicionada à educação continuada na forma entendida pelo Conselho Federal, onde tem que se cumprir um score. Se não cumprido este score, o profissional será eliminado do cadastro e, para voltar a ele, só poderá fazê-lo prestando novo exame. E eu vejo mais grave aí, Alberto, que além do exame, aí vem a tal história dos pontinhos. Eu trato assim, tá? Que é a educação continuada. O conselho esquece que a educação continuada para o perito, ele advém de cada uma das perícias que você pega, porque cada perícia que você pega é uma legislação nova, é uma técnica nova, é um trabalho novo que você vai realizar. E o conselho, o que ele pode nos oferecer como educação continuada, neste caso, para perito? Porque o que é educação continuada para você não serve para mim. O que é para mim não serve para você. Porque o que vai servir é para aquela perícia que você está sendo nomeado. É aquilo que vai servir. É um estudo que você vai ter que fazer. O que é a perícia? É você pegar o que a lei fala, o que as partes estão discutindo. Quando o juiz pede para você a informação contábil, é transformar a informação contábil numa linguagem leiga, onde o juiz vai poder entender aquilo e tomar uma decisão, correto? Correto. O Carlos traz uma observação muito pertinente. É nosso posicionamento que não é exatamente nos situando contra a educação continuada, porque o profissional de contabilidade, seja em qualquer área, ele a exerce diariamente. Nossa profissão tem uma rotatividade legislativa muito grande. Agora mesmo nós estamos diante de uma reforma tributária em perspectiva. O que vai acontecer com isso? Provavelmente vai alterar muitas áreas que hoje nós contabilizamos, muitos segmentos dentro de um balanço serão alterados em função dessa reforma tributária. Por outro lado, a educação continuada, como nós, peritos, entendemos, muito personalizada, ela é fruto de um ponto que o Carlos deixou bem claro. As perícias são personalísticas em relação ao processo. Os atores de uma perícia são os advogados, os assistentes técnicos, os peritos assistentes técnicos e o perito judicial. Cada um traz à mesa a sua visão daquela lide, enquanto o perito, por ser um profissional experiente, vai analisar cada uma das facetas desta questão e, com a sua experiência e conhecimento, ao qual o juiz recorreu por não ser conhecedor daquele segmento, vai se manifestar em busca do que se fala sempre em perícia, em busca da verdade real.
A verdade não é minha, não é sua, não é de A, de B, de C. A verdade é o que os componentes dos autos trazem à mesa. Aí, o perito judicial, mais uma vez, exercendo a sua experiência, que é a pedra angular da competência, traz ao juiz o entendimento de cada uma dessas peças e procura, dentro desse universo de dados, de informações, trazer ao juiz o que se consagra como verdade real. Essa é a situação. Por outro lado, cabe aqui deixar bem claro que quem nos vai avaliar, quem vai avaliar o trabalho do perito, não é o Conselho Federal, não são os conselhos regionais. Conforme o próprio artigo do Código do Processo Civil, quem nos avalia são os tribunais, que periodicamente analisam o trabalho dos peritos e estes, de acordo com a satisfação que ele vem apresentando aos seus trabalhos, eles permanecerão ou não no cadastro. Então, veja o parágrafo 3º do artigo 156. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Então, eu pergunto aos senhores, regra geral, os cursos que nos são oferecidos, eles têm no máximo 16 horas, 8 horas, 16 horas, com um conteúdo muito corriqueiro. E eu pergunto, o que isso acrescenta ao nosso trabalho diário nos escritórios? Qual é a verdadeira usina produtora de peritos? É o trabalho que nós exercemos dia a dia nos escritórios, onde as questões pertinentes ao comércio, à indústria, a tributos e etc. desagam. E a cada alteração da legislação, nós estamos ali presentes, digerindo, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, para trazer aos nossos clientes, que também são outros grandes avaliadores, o conhecimento necessário para manter as empresas funcionando, isentas das atribulações de qualquer infração fiscal, tributária, o que quer que seja. Por outro lado, o contador que está lá dia a dia no escritório, exercendo essa excelência profissional, ele é um perito em potencial, porque uma boa contabilidade feita diuturnamente, ela é a melhor vacina contra qualquer perícia judicial, ou a favor de qualquer perícia judicial, do lado que se queira observar. Então, meus amigos, se nós temos uma avaliação, por que essa exigência? E vamos mais adiante. Esse cadastro, essa pontuação, essa educação continuada como está sendo apresentada, se você é perito, você é auditor, você é gerente de contabilidade de grandes empresas e várias outras, cada um desses tem que fazer a sua educação continuada. O que você aprendeu de um lado, em tese, não serve por outro, porque você tem que atender à pontuação de cada um desses segmentos. Eu gostaria que meu amigo Carlos fizesse uma avaliação disso aí. Você vê, está muito claro no parágrafo 3º, né? As avaliações serão feitas pelo juiz, porque é tomada de decisão. Ele vai necessitar totalmente do seu laudo para tomar uma decisão. A partir do momento que ele lhe chama, porque ele não tem conhecimento da causa.
Ele não tem conhecimento para ler um balanço e dizer sobre um dissídio de sócios, né? Ele não tem como identificar como é que está a empresa, como se houve ou não uma contabilidade fraudulenta. Isso aí, se houve ou não a fraude nos demais documentos que existem dentro da empresa necessário, nos livros todos. O que aconteceu? Então, o juiz não tem esse conhecimento. Ele precisa do contador. Então, se você não tiver por dentro das normas, é essa educação continuada que nós colocamos. É o estudo que a gente tem que fazer diariamente, como o Bertino falou. Não dá para você ficar parado no tempo. Se você ficar parado no tempo, não estiver dentro do que está acontecendo no dia a dia, na mudança que está tendo, que o Brasil muda a lei, muda a norma todos os dias. Se você não tiver todo o tempo atento a essas mudanças, você não consegue acompanhar. Você não consegue acompanhar e você não consegue dar ao contratante, né? Ou seja, juiz, advogados, empresários, você não consegue dar ao contratante o que é necessário para que eles tomem uma decisão. Então, você precisa ter conhecimento. Então, essa educação continuada é todo dia no seu escritório, como o Albertino bem colocou. Todos os dias você está fazendo essa educação continuada. Quem vai avaliar? Quem vai lhe contratar. Porque aquele mau profissional, ele faz uma vez, 2 vezes, depois ele é colocado para fora do mercado, né? Então, tem muito mais peritos que entram no mercado e entram, por exemplo, com valores lá embaixo porque não conhece a obrigação sua como perito, não conhece tudo aquilo que vai ser necessário do trabalho dele, e aí ele faz um mau trabalho. Então, ele faz 1 vez, 2 vezes, está fora do mercado. Então, os bons profissionais, eles são procurados sempre. Aqui está finalizando já o nosso tempo, né, Albertinho? Porque a preocupação nossa... O Carlos abordou com muita propriedade a defasagem do conhecimento que se adquire nos cursos. Enquanto no escritório nós estamos atualizando em cima do lance, quando a lei é emitida, a partir da sua vigência, o cadastro, o curso exigido pelo cadastro, ele foi elaborado em determinado tempo, até o momento em que você chega lá no cadastro, ela já está defasada. Por exemplo, a própria norma do R1, a própria norma que dá uma nova definição, uma nova conceituação para a função de perito, ela hoje já está colidindo com uma nova lei, já está colidindo com a lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Por quê? Ela institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Então, em seu artigo 1º, está assim redigido: fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador nos termos do inciso 5º do caput do artigo 1º, do parágrafo único, artigo 170, caput do artigo 170 da Constituição Federal. Então, no capítulo 3º da Lei de Liberdade Econômica, das garantias de livre iniciativa, artigo 4º, é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei do exercício da regulamentação de normas públicas pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto se, em estrito cumprimento, a provisão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente, criar reserva de mercado ao favorecer na regulação grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes. Aí nós estamos com o Cadastro Nacional de Peritos, nós estamos instituindo um grupo, uma reserva de mercado, um grupo profissional.
que são justamente aqueles que estão nesse cadastro. Aí, no inciso 2, redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais e estrangeiros no mercado. Inciso 3, exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. 4, redigir enunciados que impeçam ou retardam a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco. Aumentar os custos de transações sem demonstrar o benefício. Esse inciso 5º nos traz o seguinte: ao buscar compulsoriamente fazer cursos que se apresentam onerosos, até porque alguns são, pela importância deles, talvez até pelo maior conteúdo, não chegam, por exemplo, a Belém, não chegam ao interior dos estados, nos geram ao perito, ao profissional de modo geral, custos excessivos, como passagens, hospedagem, além do preço do curso, que geralmente são excessivos. No inciso 6º, criar demanda artificial ou compulsória do produto, serviço ou atividade profissional, inclusive do uso de cartórios, registros ou cadastros. Aqui nós temos uma citação explícita ao que a legislação veda: registros ou cadastros, não sendo superveniente lembrar que o nosso registro nos CRCs já são precedidos de um exame de suficiência. Ao nos registrarmos no CFC, depois de 5 anos de faculdade e mais uma prova de suficiência, eu penso que nós estamos habilitados ao que diz a nossa lei de regência. Então, no artigo 7º, nós temos o arremate: introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. Esse cadastro nos coloca sob uma limitação, inclusive de ordem ética. O nosso Código de Ética, por exemplo, ele diz que nós temos que fazer a educação continuada nos moldes do Conselho. Isso significa que, no momento que algum advogado resolver trazer o Código de Ética para a mesa de trabalho, o nosso laudo, se nós não tivermos o certificado do cadastro de perito, do cadastro nacional, vai ser impugnado, vai ser pedida a impugnação, apenas por uma norma burocrática. Não importa a excelência do trabalho. O que você me diz disso, Carlos? Eu volto àquela primeira pergunta que eu lhe fiz. Nós estamos com síndrome de STF dentro do Conselho? E a própria legislação também prevê que o excesso de normatividade não é legal. Então, eu acredito que nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos e estamos à disposição para eventuais perguntas. Só para pontuar o final, Albertino, eu gostaria de botar bem claro aos nossos colegas que o cadastro de peritos, tá, foi um cadastro instituído a partir de uma ideia do Dr. Jorge Xavier, que eu estive presente. Exatamente. Com o Pedro Henrique, presidente à época do CFC, onde a ideia que foi levada ao CRC foi que fosse apenas apresentado à sociedade aqueles que trabalhem na área de perícia. Então, era um cadastro simples. Você dizia: eu sou perito, atuo em tal área. Então, quem procurasse ao conselho, porque o conselho ele não pode dar o nome de uma pessoa, é proibido.
Então, quando você procurava um perito dentro do conselho, ele tinha que lidar todos os 12 mil cadastrados dentro do estado do Pará. E nós, o doutor Jorge levou a ideia, foi que quando se chegasse ao conselho, através do site do conselho, você tivesse a abertura, como é feito no Conselho de Economia, dos peritos. Você ia lá e digitava perito, tá? Aparecia qual é a atividade do perito, tributário, fiscal, normativo. Qual é a sua área de atuação? Você ia lá, tocava, e você ia filtrar o perito que você tinha necessidade. Era esta a ideia que foi totalmente desvirtuada, simplesmente para colocar a ideia dessa educação continuada de uma forma errada. Então, você está vendo, o Conselho está ferindo, através desta norma emitida agora em 2020, R1, ela está ferindo por baixo, de baixo para cima, a lei do direito da liberdade econômica, está ferindo o CPC, está ferindo a nossa lei de regência, eles estão ferindo tudo. E, por último, estão ferindo a Constituição Federal. Aí vem uma pergunta, será que a nossa área jurídica do Conselho não está sendo consultada na hora que emite uma norma? Será que quem emitiu a norma lá realmente atua na área de perícia? É uma pergunta que a gente fica sem resposta a partir do momento que tudo, antes de ser colocado, foi enviado ao Conselho e o Conselho não traz como resposta sobre aquilo que foi identificado. Nós mandamos para lá, né? Nós colocamos, o senhor esteve pessoalmente em Brasília e o que foi a resposta dele, doutor? Nenhuma. Para nós, nenhuma. Nenhuma resposta. Esse é o grande problema do nosso, que está acontecendo junto conosco. Então, eu coloco a ideia agora aos colegas. Quem tiver alguma ideia, se você quiser, pode trazer a pergunta. Passa agora ao Macedo. Só sublinhando o que o doutor Carlos falou aqui. Nós não somos, em absoluto, contra a educação continuada. Cada um, na medida da sua necessidade, vai eleger o que vai estudar, o que ele sente necessidade para aperfeiçoar seu conhecimento, aonde nós vamos buscar esse aprendizado. Porque, entendam, o perito é um estudioso eterno. Ele vive em busca do conhecimento, porque sem conhecimento jamais se chegará à verdade real. Obrigado.